Ele entrou em um café tranquilo para tomar uma simples xícara de café e congelou quando um garotinho com seus exatos olhos verdes passou correndo por ele, chamando Claire, sua ex, de mãe. Em um só fôlego, a vida que ele pensava controlar desmoronou. Liam Carter empurrou a porta do pequeno café, esperando nada mais do que alguns minutos de silênio e uma xícara de café forte para clarear a cabeça depois de uma manhã cheia de negociações. Como o celebrado CEO de um império tecnológico multimilionário, ele vivia em um mundo de ternos elegantes, prazos ainda mais apertados e um zumbido constante de vozes exigindo pedaços dele. Este café era seu refúgio, um canto despretensioso, intocado pela urgência corporativa, um lugar onde ele podia expirar sem que ninguém analisasse o significado por trás disso. Seu cabelo escuro ainda estava úmido da garoa lá fora, e seus olhos verdes esquadrinharam a sala automaticamente, procurando uma mesa livre. Ele se movia com uma confiança silenciosa, do tipo que vinha de anos acreditando que controlava cada variável em sua vida. Essa ilusão se despedaçou no momento em que ele olhou para o balcão. Claire. Seu cabelo loiro estava amarrado em um coque frouxo, alguns fios caindo contra sua bochecha enquanto ela se inclinava sobre a caixa registradora, sorrindo educadamente para um cliente. Seus olhos azuis eram gentis e calorosos, os mesmos olhos que uma vez suavizaram cada aresta afiada dentro dele, os mesmos olhos que ele tinha visto em muitos sonhos desde o dia em que se afastou dela. Por um segundo, Liam pensou que a exaustão estava pregando peças nele. Claire não deveria estar aqui, em sua cidade, em sua linha de visão, em um momento em que ele se sentia cansado demais para se proteger. Ela parecia quase a mesma, mas não totalmente. Havia um cansaço silencioso em sua postura, algo frágil repousando sob seu sorriso. Liam deu um passo involuntário para frente antes de se conter, atordoado pela onda de emoção que não havia previsto. Ele não tinha decidido se aproximaria dela ou sairia antes que ela o notasse quando uma pequena voz perfurou o zumbido baixo do café. Aguda, suave e desenfreada, ela o cortou com uma força que ele não conseguia explicar. Mamãe. A palavra não foi dirigida a ele, mas seu corpo reagiu como se tivesse importância, e ele se virou instintivamente para a fonte. Um garotinho de não mais de 2 anos estava perto do final do balcão, segurando um pequeno carrinho de brinquedo em uma mão, a outra estendida em direção a Claire enquanto tentava chamar sua atenção. Seu cabelo escuro caía em ondas suaves sobre a testa, mas eram seus olhos, verdes brilhantes, inconfundivelmente verdes, que fizeram o coração de Liam gaguejar violentamente dentro do peito. Aqueles eram os olhos dele. Não parecidos, não próximos, idênticos. Liam não conseguia se mover. A sala ficou embaçada, exceto pela criança, que agora o notava e olhava com a curiosidade desprotegida que apenas crianças pequenas possuem. A cabeça do menino inclinou-se ligeiramente como se o estudasse, como se algo sobre Liam parecesse familiar sem a necessidade de explicação. Claire virou-se ao som da voz do filho, levantando-o sem esforço em seus braços, sussurrando algo reconfortante enquanto o aconchegava em seu ombro. Foi quando o olhar dela mudou e colidiu com o de Liam. O choque cintilou em suas feições, seguido por uma cascata de emoções. Incerteza, hesitação, algo quase como medo. E então, uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Ela engoliu em seco, ajustou a posição do menino no quadril e deu um passo em direção a ele relutantemente, embora puxada para frente por uma força que ela esperava evitar. Liam, ela disse suavemente, o nome dele passando por seus lábios com uma familiaridade que o cortou muito mais fundo do que ele esperava. Eu não pensei que te veria aqui.
A voz dela continha uma nota que ele lembrava muito bem. Algo quente, algo ferido. Ele olhou para a criança novamente, para aqueles olhos impossivelmente verdes emoldurados por cílios escuros que espelhavam suas próprias fotografias de infância. Uma estranha pressão cresceu em seu peito, uma mistura de pavor, choque e algo assustadoramente próximo à esperança, embora ele não ousasse nomeá-la. Ele se forçou a falar, embora as palavras saíssem ásperas e irregulares. Ele é seu? A pergunta pairou entre eles, pesada e delicada. Claire hesitou por um instante antes de assentir lentamente, seus dedos acariciando as costas do menino em um ritmo calmante. A criança, enquanto isso, levantou a cabeça para olhar para Liam novamente, pequenas sobrancelhas se juntando em uma expressão pensativa que parecia dolorosamente familiar. Tudo dentro de Liam se inclinou. Seu mundo perfeitamente equilibrado, construído sobre disciplina, lógica e ambição, balançou perigosamente, como se um garotinho com olhos verdes o tivesse empurrado para fora de seu eixo. Ele queria fazer 100 perguntas, queria dar um passo à frente, queria dar um passo para trás, queria entender como essa criança existia e por que Claire não tinha lhe contado. Mas ele não conseguia encontrar as palavras certas, não conseguia formar nada coerente através do maremoto que quebrava sobre ele. Claire olhou para baixo, sua voz mal acima de um sussurro. O nome dele é Oliver. Oliver. O nome bateu nele com uma força inesperada. Um estranho não deveria parecer tão familiar. Uma criança não deveria se parecer tanto com ele. E, no entanto, aqui estava ele, um garotinho chamando Claire de mamãe com os olhos de Liam brilhando em seu rosto. Naquele momento, uma verdade começou a surgir dentro de Liam, silenciosa, mas inegável. Nada em sua vida estava mais sob controle. E nada jamais seria o mesmo novamente. Liam seguiu Claire até uma pequena mesa de canto perto da janela, embora não tivesse certeza de como suas pernas o levaram até lá. Sua mente parecia dividida em duas, uma metade congelada em descrença, a outra tentando desesperadamente manter a compostura enquanto seu mundo se reorganizava em torno do pequeno menino agora sentado no colo de Claire. Oliver segurava seu carrinho de brinquedo e batia com ele ritmicamente na mesa, olhando para Liam com uma seriedade muito velha para seus 2 anos. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o verde em seus olhos tão claramente que Liam não conseguia desviar o olhar. Era como olhar para um espelho que ele não sabia que existia. Claire parecia diferente neste momento tranquilo, ainda bonita, ainda familiar, mas com algo mais pesado entrelaçado em sua expressão. Havia sombras fracas sob seus olhos, do tipo que vinha de muitas noites sem dormir e pouca ajuda, e uma suavidade em sua postura que não estava lá quando ela tinha 22 anos e sonhava com ele sobre o futuro. Suas mãos, embora gentis, carregavam um certo cansaço, e Liam se pegou perguntando há quanto tempo ela carregava a vida sozinha sobre os ombros. Então, ela começou, forçando um pequeno sorriso que não alcançou seus olhos. Isso é um pouco chocante, eu acho. Um choque, Liam repetiu calmamente, incapaz de parar de olhar para a criança. Essa é uma palavra para isso. Oliver se animou com a voz dele, bateu no carro 2 vezes, depois se inclinou em direção a ele com uma expressão de curiosidade cautelosa. Atingiu Liam em algum lugar profundo em seu peito, um lugar que ele deliberadamente manteve vazio por anos, pensando que era mais fácil assim. Ele se forçou a olhar para Claire, tentando estabilizar seus pensamentos. Claire, ele disse lentamente, por favor, me diga o que está acontecendo. Quem é ele? Ela olhou para o filho e passou o polegar sobre a bochecha dele. Ele é Oliver.
ela disse suavemente, como se o próprio nome carregasse sua própria verdade. Ele é meu filho. As palavras pousaram entre eles com um peso surdo, e algo no estômago de Liam apertou dolorosamente. Ele engoliu em seco, lutando para formular a pergunta sem parecer acusatório. E o pai dele? Claire estremeceu quase imperceptivelmente, e esse movimento minúsculo confirmou o que ele já temia. Ela desviou o olhar, focando em um ponto fora da janela, como se os pedestres que passavam tivessem as respostas que ela não sabia como dar. Você foi embora, ela disse finalmente, sua voz quieta, controlada. Você estava tão focado em sua carreira, em se tornar o homem que sempre quis ser, e eu não queria ser a âncora te segurando. Você deixou claro que não fazíamos mais parte do seu plano. O peito de Liam apertou quando as palavras dela trouxeram à tona memórias que ele havia enterrado. O rompimento deles tinha sido rápido, lógico, eficiente. Tudo o que sua vida corporativa exigia. Ele não tinha chorado. Ele não tinha lutado. Ele simplesmente foi embora, convencido de que estava fazendo a escolha madura, a escolha responsável, a escolha que permitiria a cada um deles perseguir seus futuros separados sem ressentimentos. Ele nunca imaginou que ela estivesse carregando algo muito mais pesado do que um coração partido. Você não me disse que estava grávida, ele sussurrou, lutando para manter a voz firme. Não, ela admitiu, finalmente encontrando seu olhar. Eu não disse. Por quê? A única palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Claire inspirou lentamente, estabilizando-se. Porque você me disse, Liam, que sua vida não tinha espaço para imprevisibilidade, que você precisava de controle, foco, disciplina. Eu sabia o que isso significava. Eu sabia que um bebê teria mudado tudo para você, e você já estava indo embora. Você estava com um pé para fora da porta antes mesmo que eu percebesse o quão distantes tínhamos ficado. Liam sentiu como se alguém tivesse socado o ar de seus pulmões. Ele abriu a boca para discutir, para se defender, mas a verdade era uma lâmina da qual ele não podia correr. Ele tinha sido egoísta naquela época, ambicioso a ponto de cegueira. Ele acreditava que estava sendo nobre, deixando-a ir para que ela não sofresse com sua ausência, mas na realidade, ele nunca parou para considerar o que ela realmente queria ou precisava. Então, você escolheu criá-lo sozinha, ele murmurou, olhando para Oliver, que agora pressionava as rodas de seu carrinho de brinquedo contra o braço de Liam, testando-o como as crianças fazem ao decidir se um estranho é seguro. Claire exalou trêmula. Eu não escolhi isso. Simplesmente aconteceu. E uma vez que aconteceu, eu dei a ele tudo o que pude. O olhar de Liam suavizou instintivamente quando Oliver sorriu para ele, um sorriso pequeno e inocente que não carregava nenhuma da dor que os adultos guardam. Ele estendeu a mão lentamente, sem certeza se era permitido, e Oliver colocou o carrinho de brinquedo na palma da mão dele sem hesitação, como se oferecesse algo precioso. O momento atingiu Liam como uma onda. Sua garganta fechou, seus olhos arderam, e ele teve que piscar várias vezes antes de conseguir falar. Ele se parece comigo. Claire assentiu. Sim, todos os dias. E você nunca pensou que eu merecia saber? Os lábios dela tremeram, não de desafio, mas de exaustão e medo. Eu estava apavorada, Liam. Apavorada que você exigisse a custódia, ou que você o ressentisse, ou que você me culpasse por arruinar sua vida. E então, conforme o tempo passava, parecia tarde demais. Eu não sabia como entrar em contato sem reabrir tudo. Liam recostou-se, sobrecarregado, seu pulso trovejando.
Ele havia negociado acordos multimilionários com menos turbulência emocional do que essa única conversa. Ele não estava com raiva, não verdadeiramente. O que ele sentia era mais profundo, mais raro, algo emaranhado entre arrependimento e saudade. Você deveria ter me contado, ele disse calmamente. Eu não me importo o quão confuso teria sido. Eu tinha o direito de saber. Os olhos de Claire brilharam, mas ela sustentou o olhar dele. Talvez você tivesse, mas eu tinha que proteger meu filho, e na época eu honestamente não acreditava que você nos queria. Oliver inclinou-se para a frente novamente, batendo na mão de Liam com um gesto doce e desajeitado que derreteu a última de suas defesas. Algo naquele toque minúsculo o reconectou de dentro para fora. Liam não tinha certeza do que isso significava para seu futuro, ou para o de Claire, ou para o garotinho que não entendia nada do caos girando ao seu redor. Mas uma coisa já estava clara, pulsando em suas veias com uma certeza surpreendente. Ele não iria embora desta vez. Liam passou o resto do dia vagando pela cidade como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. O barulho do tráfego e o borrão de pessoas passando pareciam distantes, abafados sob a tempestade de pensamentos quebrando em sua cabeça. Ele sempre se orgulhou da clareza, de saber o que queria, para onde estava indo e como chegar lá. Agora, pela primeira vez em anos, ele se sentia totalmente à deriva. O rosto de Oliver continuava surgindo em sua mente, aqueles olhos verdes inconfundíveis, o sorriso hesitante, a confiança instintiva com a qual o menino havia colocado seu carrinho de brinquedo na mão de Liam. Era impossível não sentir a mudança dentro de si mesmo, uma mudança que o assustava com sua intensidade. Naquela noite, Liam mais uma vez se viu parado em frente ao café sem se lembrar da caminhada que o trouxe até lá. As luzes lá dentro estavam mais fracas agora, a multidão mais rala, o silêncio mais pronunciado. Claire quase derrubou uma bandeja quando o viu entrar, mas se recuperou rapidamente, oferecendo-lhe um aceno cauteloso antes de voltar ao seu trabalho. Oliver estava sentado em uma pequena cadeira alta de madeira perto do balcão, batendo a palma da mão na bandeja e cantarolando para si mesmo. Quando ele notou Liam, seus olhos brilharam e seu corpinho se endireitou com o reconhecimento. Ele levantou ambos os braços em um gesto inconfundível, querendo ser segurado. O gesto abalou Liam profundamente, mas ele se moveu em direção a ele lentamente, sem certeza se tinha o direito. Claire notou a hesitação, limpou as mãos em uma toalha e se aproximou com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Você pode pegá-lo no colo, ela disse suavemente, e a gentileza em sua voz parecia uma ponte frágil que ela não tinha certeza se poderia suportar o peso deles. Liam levantou Oliver em seus braços com uma mistura de admiração e medo, segurando-o cuidadosamente, como se tivesse medo de quebrá-lo. O garotinho se encaixou contra ele naturalmente, descansando uma mão pequena contra o peito de Liam e puxando curiosamente o tecido de seu terno. Liam inalou bruscamente com o calor daquele corpo minúsculo, com a confiança tão livremente dada. Ele se perguntou quantos momentos como este ele havia perdido. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiras febres, primeiras risadas, e a dor desses anos perdidos o esvaziou por dentro. Claire os observava, seus dedos torcendo nervosamente em seu avental. Finalmente, ela puxou uma cadeira. Sente-se, ela disse. Precisamos conversar. Liam sentou-se com Oliver ainda empoleirado confortavelmente em seu colo, o menino fascinado pelos botões de sua camisa. Claire ocupou o assento oposto a ele. Sua expressão uma mistura cuidadosa de vulnerabilidade e determinação. Ele notou linhas ao redor dos olhos dela que nunca tinha visto antes. Não sinais de idade,
mas sinais de vida vivida sob pressão, de noites passadas acordada, de preocupações carregadas sozinha. Eu não o escondi de você para te punir. Ela começou calmamente, mantendo o olhar baixo. Eu sei como deve ter sido hoje, e sinto muito. Verdadeiramente sinto muito. Mas quando descobri que estava grávida, você já estava se afastando. Você falava sobre seu futuro de uma maneira que não me incluía, e certamente não uma criança. Eu estava errado, disse Liam imediatamente, surpreendendo os dois. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa deixando você ir. Eu pensei que estava poupando você de um futuro atrelado ao meu trabalho. Eu não percebi que estava fugindo de algo que eu realmente queria. Claire piscou, pega de surpresa. Você nunca disse isso antes. Eu nunca tive que enfrentar o que perdi. Ele respondeu, passando a mão suavemente sobre o ombro minúsculo de Oliver. Até agora, a honestidade entre eles se esticou, tensa, espessa com tudo o que não haviam dito 3 anos atrás. Oliver balbuciava ao fundo, batendo seu carrinho de brinquedo contra a mesa, alheio ao terreno emocional trêmulo sob os adultos ao seu lado. Claire inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz tremendo apesar de sua tentativa de manter a compostura. Liam, eu preciso saber de uma coisa. O que você realmente quer agora? Não em teoria, não com raiva, não por choque. O que você quer? Liam olhou para ela, depois para Oliver, depois de volta. Ele havia tomado inúmeras decisões em sua vida sob pressão, fusões, aquisições, expansões internacionais, mas nada nunca pareceu tão pesado ou tão real quanto a decisão se formando agora. Eu quero conhecê-lo, disse Liam, sua voz firme. Eu quero compensar o que eu puder. Eu quero estar na vida dele, não apenas como um visitante ou uma figura distante, mas como seu pai. Os lábios de Claire se abriram em surpresa, o medo tremulando em seus olhos. E o que isso significa para mim? Ela sussurrou. Liam sustentou o olhar dela. Eu não estou aqui para tirá-lo de você. Eu nunca faria isso. Eu quero fazer parte do mundo dele, não roubá-lo. Você é a mãe dele. Você fez um trabalho incrível criando-o sozinha. Eu não estou apagando isso. A respiração dela tremeu enquanto ela assentia, alívio e incerteza emaranhados. Mas Claire, ele acrescentou gentilmente, eu não quero que isso seja temporário. Eu não quero desaparecer novamente. Eu quero estar aqui, por ele, e se você me permitir, por você também. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo apesar de seu esforço para detê-la. Estou com medo, Liam. Eu construí uma vida que não desmorona quando alguém vai embora. Eu não sei como confiar que você não vai nos quebrar novamente. Liam olhou para Oliver, que agora estava encostado nele sonolento, pequenos dedos enrolados no tecido de sua jaqueta. Aquele ato simples, o instinto de uma criança de descansar contra ele, parecia um voto que ele não merecia, mas queria ganhar. Eu não posso apagar o passado, Liam disse suavemente, mas eu posso construir um futuro diferente. Claire sustentou o olhar dele por um longo momento, procurando por rachaduras, por promessas vazias, por ecos do homem que foi embora anos atrás. Mas o que ela encontrou em vez disso foi algo mais firme, alguém mudado pela visão de um garotinho com olhos verdes, chamando-a de mamãe. Oliver bocejou então, aninhando o rosto no ombro de Liam com absoluta confiança, e aquele gesto minúsculo respondeu a uma verdade que nenhum dos adultos ousava falar em voz alta ainda. As coisas nunca voltariam a ser o que eram antes. Elas só podiam seguir em frente para algo novo e talvez, apenas talvez, algo melhor. Claire fechou o café mais cedo naquela noite, algo que raramente se permitia fazer,
mas o peso emocional do dia pressionava tanto seus ombros que ela não conseguia imaginar sorrir por mais 1 hora de serviço. Liam se ofereceu para acompanhá-la e a Oliver até em casa, e embora a hesitação tenha passado pelo rosto dela, ela assentiu, ajustando Oliver contra o quadril antes de sair para o ar fresco da noite. O céu estava mudando para o crepúsculo, as luzes da cidade piscando acordadas enquanto as ruas ficavam mais silenciosas. Liam caminhava meio passo atrás dela no início, sem saber se era bem-vindo ao lado dela, sem saber de nada, exceto a certeza de que precisava ficar perto o suficiente para não perdê-los de vista novamente. Oliver estendeu os braços em direção a ele depois de apenas alguns minutos, torcendo-se no abraço de Claire com insistência irresistível até que Liam o levantou. O menino se acomodou com surpreendente facilidade contra o ombro dele, descansando a bochecha contra a clavícula de Liam como se já tivesse feito isso 100 vezes. Claire observava a cena com uma mistura de ternura e desconforto, seus passos diminuindo enquanto processava o quão natural a visão parecia, Liam carregando a criança que ela havia criado sozinha desde o nascimento. Ela se perguntou se o destino era cruel ou misericordioso por permitir que esse momento acontecesse agora, depois de tantos dias que ela desejou ajuda e tantas noites que ela se convenceu de que não precisava dela. Eles caminharam em silêncio por vários minutos, o tipo de silêncio que não era vazio, mas espesso, com verdades não ditas. Finalmente, Claire o quebrou, sua voz pequena. Você não pode simplesmente entrar e sair da vida dele, Liam. Se você está aqui, você tem que ficar. Ele vai se apegar muito rapidamente. Ela hesitou antes de acrescentar. Ele já está. Liam olhou para o menino dormindo contra ele, o pequeno punho de Oliver enrolado perto de seu peito, sua respiração quente e constante. Eu não estou planejando sair, ele disse calmamente, e a seriedade em sua voz fez Claire olhar para ele bruscamente. Mas é mais do que isso, ela advertiu. Você tem uma vida construída em torno de horários e assistentes e viagens pelo mundo. Você realmente entende o que significa ser um pai? Não é algo que você pode terceirizar ou deixar de lado quando é inconveniente. Ele parou de andar, virando-se para encará-la totalmente. Claire, eu sei o que minha vida tem sido e sei que ela não abriu espaço para ninguém. Mas isso não significa que não possa mudar. Eu não estou fingindo que tenho a parte da paternidade resolvida, nem de longe, mas estou disposto a aprender. Eu quero aprender, e eu quero estar lá todos os dias para ele. Ela cruzou os braços, embora mais em proteção do que em desafio. Querer nem sempre é suficiente. A vida atrapalha. Vida. As pessoas mudam de ideia. Promessas se quebram. A voz dela vacilou. Eu não posso deixar isso acontecer com ele. Liam sentiu o impacto daquelas palavras mais profundamente do que ela pretendia. Ele mudou Oliver cuidadosamente para o outro braço e deu um passo mais perto, suavizando seu tom. Claire, eu sei que eu nos quebrei uma vez. Eu sei que me afastei de algo importante sem entender o que estava perdendo. Mas isso, ele, não é algo a que eu possa dar as costas. Eu não sou mais aquele homem. Ela o estudou, procurando sinais da versão dele, obcecada pela ambição que ela uma vez amou e temeu. Mas ela não viu aquele homem na frente dela agora. Ela viu alguém mais velho, mais firme, humilde, pela súbita compreensão de que a vida lhe dera algo precioso e frágil. Quando chegaram ao prédio dela, um modesto edifício de pedra marrom com tinta descascando e uma escadaria estreita,
Liam sentiu outra onda de culpa tomar conta dele. Ele estava vivendo em coberturas de luxo, enquanto ela subia essas escadas estreitas com um bebê nos braços, carregando mantimentos, carrinhos de bebê, estresse e solidão, sem ninguém para ajudar. O pensamento deu um nó doloroso dentro dele. Dentro do apartamento, o espaço era pequeno, mas limpo, cheio de cores suaves e brinquedos muito amados. Algumas fotos emolduradas de Claire e Oliver estavam penduradas na parede, capturando aniversários, sorrisos sujos, primeiros passos. Liam olhou para elas, impressionado com a realidade que havia perdido. Claire se ocupou em preparar uma mamadeira, evitando contato visual. Claire, ele disse suavemente, incapaz de segurar. Como você fez isso sozinha? Ela fez uma pausa, as mãos apertando a mamadeira, enquanto fechava os olhos. Eu não tive escolha, ela murmurou. Às vezes eu estava exausta. Às vezes eu chorava no chuveiro para que ele não me ouvisse. Às vezes eu tinha medo de não ser o suficiente. Mas quando ele sorria, ou me procurava, ou adormecia em meus braços, fazia tudo valer a pena. Liam sentiu algo dentro dele desmoronar e reconstruir tudo de uma vez. Vê-la falar, ver a força em sua voz tremer, mas nunca quebrar, o encheu de admiração e arrependimento. Ela não era apenas alguém que ele amou uma vez. Ela era alguém extraordinária, alguém que sobreviveu a um coração partido e à maternidade com nada além de determinação. Sinto muito, ele disse calmamente, por tudo isso, por ter ido embora, por não estar aqui, por não saber. Ela finalmente olhou para ele, seus olhos azuis cheios de uma mistura de dor e suavidade. Você não sabia, ela sussurrou. Mas a parte que dói é que você não olhou para trás para ver o que estava perdendo. Ele queria dizer que nunca cometeria esse erro novamente, mas as palavras pareciam muito frágeis. Em vez disso, ele gentilmente deitou Oliver em seu berço, demorando-se por um momento enquanto a criança se movia, suspirava e enrolava seus pequenos punhos perto do rosto. A visão o perfurou com uma proteção feroz que ele não sentira por ninguém antes. Claire o observava da porta, suas defesas vacilando ao ver como a presença de Liam se encaixava naturalmente no quarto. Ela não queria se permitir ter esperança, mas a esperança se infiltrou de qualquer maneira, frágil e perigosa. Quando Liam se endireitou, ele se moveu de volta para ela lentamente. Eu não espero perdão da noite para o dia, ele disse, mas eu quero fazer parte do mundo dele. E se você me permitir, eu gostaria de fazer parte do seu novamente também. A respiração dela prendeu, a incerteza tremulando em suas feições. Não é tão simples, ela disse suavemente. Eu sei, ele respondeu, mas eu não tenho mais medo do complicado. Os olhos dela caíram para o chão, depois se ergueram novamente com uma vulnerabilidade que fez o peito dele apertar. Então não corra desta vez, ela sussurrou. Eu não vou, ele prometeu, e pela primeira vez em anos, ele quis dizer algo com cada parte de si mesmo. Ao sair do apartamento naquela noite, ele parou no corredor, colocando a mão sobre o coração como se para se firmar. Ele ainda podia ouvir Oliver respirando suavemente atrás da porta. Ainda podia ver os olhos de Claire cheios de perguntas não ditas e esperança hesitante. Ele soube então que sua vida não estava mais dividida em capítulos de sucesso e ambição. Havia uma nova história se desenrolando agora, uma que ele não controlava, mas à qual desesperadamente queria pertencer. E ele lutaria por ela,
não importasse o quão difíceis as próximas páginas fossem. Liam acordou na manhã seguinte com uma clareza que não sentia há anos, embora ela se instalasse desconfortavelmente em seu peito como um peso que ele precisava carregar com as duas mãos. Ele sentou-se na beira da cama, olhando para o horizonte da cidade através das janelas do chão ao teto de sua cobertura, percebendo pela primeira vez o quão vazia a vista parecia. Todas as coisas que ele acreditava que o definiam, sucesso, poder, independência, agora estavam em nítido contraste com o pequeno apartamento que ele havia deixado para trás na noite anterior, aquele cheio de brinquedos, meias minúsculas, fotos emolduradas e a respiração suave de um garotinho que compartilhava seus olhos. Ele não via mais suas conquistas como triunfos. Elas pareciam mais paredes que ele havia construído ao redor de si mesmo para manter afastadas as partes da vida que ele não sabia como lidar. Ele passou a manhã distraído em reuniões, mal ouvindo as vozes dos membros do conselho, enquanto discutiam projeções trimestrais e estratégias de mercado. Sua mente vagava para o rosto sonolento de Oliver, a maneira como ele derreteu nos braços de Liam com tanta confiança natural, o calor daquela mãozinha segurando sua camisa. Por anos, Liam se convenceu de que a distância emocional era força, mas uma noite com seu filho expôs a verdade. A distância só o tornara mais fraco, mais vazio, oco de maneiras que ele não ousara examinar. Antes que pudesse se convencer do contrário, ele adiou o resto de seus compromissos da tarde e saiu do escritório mais cedo. Seu motorista pareceu assustado quando Liam lhe disse que não precisava de carona. Ele queria andar. Ele precisava de tempo para organizar seus pensamentos, embora cada passo em direção ao bairro de Clare parecesse um passo mais fundo no desconhecido. Ele não estava apenas enfrentando ela, ele estava enfrentando tudo o que evitou confrontar nos últimos 3 anos. Quando chegou ao prédio dela, hesitou ao pé da escada, sem querer se intrometer ou sobrecarregá-la. Ele havia prometido a ela que não correria, mas também sabia que ela precisava de provas de que ele falava sério. Então ele respirou fundo e subiu, batendo gentilmente na porta dela. Um momento depois, ela se abriu e o rosto de Clare apareceu, assustado, mas não descontente. Ela usava um suéter macio, o cabelo preso frouxamente para trás, os olhos cansados de uma maneira que não tinha nada a ver com maquiagem ou privação de sono e tudo a ver com a tempestade emocional que ele havia provocado. Liam, ela disse cautelosamente. Há algo errado? Não, ele respondeu. Eu só queria ver vocês dois. Oliver gritou de dentro do apartamento antes que ela pudesse responder, seus pezinhos batendo rapidamente no chão. Ele apareceu ao lado dela, braços levantados em demanda imediata, e Liam o levantou sem hesitação. A criança envolveu os braços ao redor do pescoço de Liam, pressionando a bochecha contra ele com uma afeição tão pura que fez a respiração de Clare falhar. Ela se afastou, gesticulando para que entrassem. Uma vez lá dentro, Liam notou mais do que na noite anterior. As pequenas rachaduras nos móveis, a magreza das paredes, os pratos de loja de segunda mão empilhados cuidadosamente na cozinha, a evidência de Clare esticando cada dólar para dar a Oliver uma vida estável. Ele sentiu a culpa apertar suas costelas, mas não deixou que ela o consumisse. Em vez disso, carregou Oliver para o sofá, onde o menino subiu em seu colo e começou a lhe mostrar seu livro de histórias favorito, apontando com entusiasmo para os animais, enquanto pronunciava incorretamente metade de seus nomes. Liam ouvia como se cada palavra fosse crítica. Clare observava da porta da cozinha, braços cruzados, protegida, mas suavizando a cada segundo.
Ele normalmente não se aproxima das pessoas tão rápido, ela admitiu calmamente. O olhar de Liam se ergueu para ela. Ele é perfeito. A garganta dela apertou com a sinceridade na voz dele. Eles passaram a tarde juntos, algo que parecia estranho e natural ao mesmo tempo. Liam aprendeu como Oliver gostava que suas fatias de maçã fossem arrumadas, como ele insistia em alinhar seus carrinhos de brinquedo em uma fileira perfeita, como ele ria incontrolavelmente quando alguém soprava em sua barriga. Claire capturou vislumbres de Liam que ela havia esquecido que existiam. O sorriso gentil, a paciência quieta, a maneira como ele ouvia totalmente, a maneira como ele suavizava quando ninguém estava exigindo excelência dele. Ao cair da noite, Claire preparou um jantar simples, meio envergonhada porque não tinha nada extravagante para oferecer. Liam insistiu em ajudar, embora sua tentativa de cortar legumes quase tenha resultado na perda de um dedo. Claire riu, uma risada real que a surpreendeu com o quão desconhecida parecia, e por um momento foi como se eles tivessem voltado no tempo para uma versão deles mesmos que nunca havia se fraturado. Após o jantar, quando Oliver ficou sonolento, Claire o levou para o quarto para trocar seu pijama. Liam permaneceu no corredor, observando silenciosamente pela porta aberta. A visão de Claire gentilmente colocando os cobertores em torno de seu filho o atingiu com força avassaladora. Ela tinha feito isso todas as noites sem ele. Ela havia carregado medos, esperanças e exaustão em silêncio. Ela havia beijado joelhos ralados e acalmado choros insones enquanto ele perseguia a ambição através de continentes. Quando ela saiu do quarto, encontrou-o encostado na parede com a cabeça baixa. Ela tocou o braço dele gentilmente. "Liam, você está bem?" Ele olhou para ela com olhos que não escondiam mais nada. "Como eu não sabia o que estava perdendo?" Ela respirou lentamente, sem saber como responder. "Claire", ele continuou, com a voz baixa e instável, "eu não quero ser alguém que visita ocasionalmente. Eu quero ser alguém que acorda para ele à noite. Eu quero estar lá quando ele aprender novas palavras, ou quando estiver doente, ou quando começar a escola. Eu quero fazer parte da foto na sua parede. Não apenas um fantasma que aparece de repente e desaparece novamente." O coração dela palpitou com medo e desejo. "Liam, você está falando como se quisesse que voltássemos." Ele deu um passo mais perto, os olhos buscando os dela. "Eu quero, mas não para consertar o passado, para construir algo novo." Claire balançou a cabeça lentamente, os olhos brilhando. "Eu não sei se posso confiar nisso. Você foi embora uma vez, e quando foi, eu quebrei de maneiras que não sabia que poderia. Eu tive que me recompor pedaço por pedaço. Estou com medo de que deixar você entrar novamente destrua tudo o que construí." "Eu sei", ele disse suavemente, "e eu não estou pedindo que você confie em mim instantaneamente. Estou pedindo que você me deixe ganhar isso." O silêncio se estendeu entre eles, espesso com dor não resolvida e esperança emergente. Então Claire sussurrou algo que não pretendia dizer em voz alta. "Ele olha para você como se te conhecesse." Os olhos de Liam aqueceram, suavizando. "Eu me sinto da mesma maneira." Ela olhou para a porta do quarto fechada, depois para ele, e algo dentro dela mudou. Um pequeno fragmento da parede que ela havia construído se abriu. Não o suficiente para deixá-lo entrar totalmente, mas o suficiente para permitir a possibilidade. "Fique um pouco", ela disse calmamente. Liam assentiu, e eles sentaram juntos na sala de estar mal iluminada, sem se tocar, sem falar, apenas compartilhando o mesmo pequeno espaço de uma maneira que parecia o começo de algo frágil e extraordinário. Pela primeira vez em anos,
Claire não se sentiu sozinha. E pela primeira vez em sua vida, Liam sentiu que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. A promessa de Liam de ganhar a confiança deles tornou-se mais do que palavras nas semanas seguintes. Ela remodelou cada canto de sua vida de maneiras que ele não havia previsto. Ele reorganizou sua agenda, delegou responsabilidades que antes acumulava e abriu espaço em seus dias meticulosamente regimentados para coisas que não podiam ser medidas em planilhas. Visitas matinais antes de Claire sair para o trabalho, tardes passadas empurrando Oliver nos balanços no parque do bairro, noites sentado no sofá gasto, lendo o mesmo livro de histórias até as pálpebras de Oliver caírem. O que mais surpreendeu Liam foi o quão naturais esses momentos pareciam, como se a paternidade fosse um instinto adormecido dentro dele, esperando a faísca certa para despertá-lo. Oliver rapidamente se apegou a ele, o vínculo se formando mais firmemente a cada dia que passava. No início, ele cambaleava hesitantemente em direção a Liam, sem saber se essa nova presença era permanente. Mas logo a hesitação desapareceu, substituída por pura alegria. Quando Liam entrava no café, Oliver gritava alto o suficiente para fazer os clientes virarem a cabeça. Depois corria para as pernas dele com passos vacilantes. A confiança da criança era um tesouro frágil, e Liam a tratava com reverência. Ele aprendeu como Oliver gostava de ser balançado quando superestimulado, como odiava o aspirador de pó, mas amava a água, como um zumbido suave contra sua têmpora o acalmava mais rápido do que qualquer canção de ninar. Claire observava tudo isso com uma mistura de gratidão e medo. Parte dela suavizava com cada gesto gentil que Liam fazia, mas outra parte, costurada a partir dos restos de seu doloroso rompimento, permanecia protegida. Ela passou 3 anos construindo uma armadura ao redor de si mesma, e agora parecia que Liam estava descascando-a pedaço por pedaço simplesmente por aparecer, por manter suas promessas, por se importar de uma maneira que parecia sincera demais para ignorar. Ainda assim, ela lembrava a si mesma que a sinceridade não apagava a história. Ela precisava de consistência, estabilidade e certeza antes que pudesse se permitir acreditar nele novamente. Então, uma noite, tudo quase desmoronou. Era tarde, depois que Oliver tinha ido para a cama, e Claire estava terminando a louça quando o telefone de Liam zumbiu com um alerta. Ele olhou para ele, esperando um e-mail, mas a tela explodiu com notificações trazendo manchetes que ele nunca quis que Claire visse. Alguém? Um investidor insatisfeito? Um concorrente ciumento? Ou talvez um dos membros do conselho que ele havia irritado recentemente havia vazado informações para a imprensa sobre seu súbito envolvimento com uma criança anteriormente desconhecida. Pior, o artigo sugeria que Claire havia aparecido do nada com um bebê na tentativa de extorquir dinheiro ou influência de Liam. Eles a pintaram como uma mãe solteira manipuladora, questionaram a validade da paternidade da criança e especularam se Liam estava sendo enganado. No momento em que ele viu a expressão de Claire mudar de confusão para horror, ele desejou poder quebrar o telefone em pedaços. "O que é isso?" ela sussurrou, arrancando o dispositivo da mão trêmula dele. Enquanto ela rolava a tela, seu rosto perdeu a cor. "Eles estão falando sobre mim. Eles estão falando sobre ele." A voz dela falhou na última palavra, e Liam sentiu seu estômago torcer com uma mistura repugnante de raiva e culpa. "Sinto muito", ele disse, dando um passo em direção a ela, mas ela recuou. "Claire, eu não sabia. Eu não contei a ninguém. Eu juro que não fiz nada para colocar você no centro das atenções." "O que você acha que é a sua vida, Liam?"
Ela rebateu, lágrimas queimando em seus olhos. Tudo o que você faz está no centro das atenções. Você entra em um café e de alguma forma isso vira notícia. Ela passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro. Eu te disse desde o início, meu maior medo era perder o controle da nossa vida, da segurança de Oliver. E agora o mundo sabe o nome dele, o rosto dele, tudo. Eles não sabem o rosto dele, Liam insistiu. Eu nunca permitiria isso. Isso é apenas fofoca, fofoca sem base. Mas fofoca se espalha, ela disse rispidamente. Fofoca cria dentes, e eu não posso protegê-lo disso. O coração de Liam martelava em seu peito enquanto ele alcançava a mão dela. Deixe-me protegê-lo também. Mas ela se afastou, a mágoa muito profunda e muito recente. Eu não sei se posso confiar nisso. Eu não sei se seu mundo e o meu podem se misturar sem rasgar algo. O medo na voz dela o cortou com clareza brutal. Claire não estava com raiva apenas por causa do artigo. Ela estava apavorada de perder o filho, de perder a vida segura que havia construído, de repetir o coração partido que ele havia causado anos atrás. Liam viu as paredes que ela havia começado a baixar agora subindo novamente, mais grossas e frias do que antes. Claire, por favor, ele disse calmamente. Não me empurre para fora. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Eu trarei advogados, segurança, o que for preciso. Eu garantirei que ninguém chegue perto de você. Eu protegerei vocês dois. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez a emoção por trás deles não era raiva, era exaustão. Você se ouve? Advogados, segurança, você está falando de um mundo que eu nunca quis, um mundo do qual tentei manter meu filho longe. E eu estou tentando mantê-lo seguro, disse Liam, sua voz áspera enquanto lutava para manter a calma. Eu não pedi para o público saber, mas agora que eles sabem, eu não posso simplesmente ignorar. Se eu não agir, as coisas podem piorar. A voz dela suavizou, tremendo. Eu só quero paz, Liam. Eu quero uma vida normal para ele. Estou com medo de que estar perto de você signifique que ele nunca terá isso. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Liam deu um passo para trás, exalando um fôlego que parecia cortar suas costelas. Se você quer que eu vá embora por esta noite, ele disse, eu irei. Mas, por favor, não me exclua completamente. Eu quis dizer o que disse. Eu estou aqui. Eu vou ficar. Mesmo se você precisar de espaço, eu não estou correndo. Claire olhou para ele com olhos cheios de conflito, dividida entre a confiança que ela via crescendo em Oliver e o medo crescendo dentro de si mesma. Ela não disse a ele para ir embora. Ela também não disse a ele para ficar. Ela simplesmente assentiu fracamente, e Liam sabia que era o mais próximo de permissão que ele conseguiria. Ele saiu do apartamento com o peso do mundo sobre os ombros. Pela primeira vez, desde que descobriu que tinha um filho, ele temeu perder Claire e Oliver novamente. Não porque quisesse ir embora, mas porque seu mundo havia invadido o deles com uma violência que ele não podia controlar. Ao sair para a noite, Liam fez a si mesmo um voto silencioso. Ele não deixaria que isso fosse o fim. Ele os protegeria, não importasse o quão alto fosse o custo. E ele provaria que o homem que foi embora 3 anos atrás não existia mais. Liam mal dormiu naquela noite. Ele ficou acordado em sua cobertura, cercado por um silêncio que parecia mais uma acusação do que um refúgio, olhando para o teto, enquanto as manchetes se repetiam em sua mente como uma tempestade da qual ele não podia correr. Ele havia passado anos cultivando o controle sobre sua carreira, sua imagem, suas decisões, mas nada disso importava agora.
Todo o poder do mundo não significava nada se ele não pudesse proteger Claire e Oliver do caos que havia derramado em suas vidas. Ao nascer do sol, ele já havia falado com sua equipe jurídica, seus consultores de segurança e seus assessores de relações públicas, todos os quais ofereceram soluções, mas nenhum dos quais pôde aliviar a dor em seu peito. Eles viam essa crise como um problema a ser gerenciado. Para Liam, era profundamente pessoal, uma ameaça à confiança frágil que ele vinha reconstruindo. Quando ele chegou ao apartamento de Claire mais tarde naquela manhã, a exaustão no rosto dela espelhava a sua, embora a dela estivesse marcada por um medo que ele não suportava ver. Ela o deixou entrar sem dizer uma palavra. Oliver correu em direção a ele como de costume, braços estendidos e rosto brilhante, alheio à tensão espessa no ar. Liam o pegou imediatamente, segurando-o perto como se ancorasse a si mesmo através daquele pequeno batimento cardíaco. Claire os observava com uma expressão dolorida, limpando as palmas das mãos no jeans, como se tentasse se livrar de um nervosismo que não conseguia afastar. Eu contatei um advogado, ela disse calmamente enquanto fechava a porta. Eu preciso de alguém que possa me ajudar a entender quais proteções eu tenho. Porque se os repórteres começarem a cavar, se eles aparecerem aqui, eu não sei quais são os meus direitos ou quais são os de Oliver. Liam assentiu, grato por ela estar tomando medidas para se proteger, mas despedaçado por ela sentir que precisava. Ótimo, ele disse suavemente. Eu já designei segurança para o seu prédio. Eles não vão te incomodar. Ninguém chegará perto sem sua permissão. Os ombros de Claire ficaram rígidos. Liam, é isso que me assusta. Minha vida não deveria ser algo que exigisse equipes de segurança. Eu sei, ele sussurrou, mudando Oliver para o outro braço. Eu também não queria isso, mas eu vou consertar. Ela soltou uma risada amarga, não cruel, mas oca. Consertar? Liam, isso não é um relatório trimestral ruim. Você não pode fazer isso desaparecer com um comunicado à imprensa. As palavras bateram mais forte do que ela pretendia, e por um momento a sala caiu em um silêncio pesado. Liam ajoelhou-se no chão, colocando Oliver entre seus brinquedos antes de se levantar e encará-la totalmente. Você está certa, ele disse calmamente. Eu não posso desfazer o que aconteceu, e eu não posso fingir que minha vida não é complicada. Mas eu posso ficar entre você e as consequências. Eu posso assumir as partes feias para que você não precise. Os olhos dela tremeluziram com emoção, medo, desejo, frustração, algo mais para o qual ela não tinha nome. Não é isso que eu estou pedindo, ela disse em voz baixa. Eu não quero que você me proteja do seu mundo. Eu quero uma vida onde não tenhamos que temê-lo. E eu quero isso também, ele respondeu. Mas agora estamos em guerra com uma narrativa que pinta você como algo que você não é. Eu não posso ignorar isso. Ela andava pela sala de estar, braços cruzados firmemente. Eu só preciso de estabilidade, Liam. Eu preciso saber que Oliver e eu não estamos entrando em algo que vai nos esmagar. Ele a seguiu com o olhar, absorvendo cada detalhe, a tensão ao redor da boca dela, o tremor em suas mãos, a maneira como sua respiração ficava mais rápida quando ela pensava no que poderia acontecer se a situação piorasse. Finalmente, ele deu um passo mais perto, mas não tão perto que ela se sentisse encurralada. Diga-me o que você precisa, ele disse. Diga-me o que faria você se sentir segura. Claire parou de andar e olhou para ele, olhos azuis brilhando com vulnerabilidade. Prova, ela sussurrou.
Não apenas de que você quer estar na vida dele, mas de que você está disposto a fazer mudanças por ele, por nós. Eu preciso saber que se eu deixar você entrar, você não vai embora novamente. Ele exalou lentamente, entendendo que isso não era mais apenas sobre o escândalo. Era sobre a ferida que ele havia deixado nela 3 anos antes. A ferida que ainda não havia cicatrizado totalmente. Então deixe-me te mostrar, ele murmurou. Não em palavras, em ações. Ela o estudou por um longo momento, procurando por sombras do homem que uma vez escolheu a ambição em vez dela. O que ela encontrou, em vez disso, foi uma sinceridade tão crua que fez seu peito doer. Ela assentiu uma vez, cautelosamente, como se lhe desse permissão para continuar. Mais tarde naquela tarde, ele tomou a decisão mais ousada de sua carreira. Ele entrou na sede de sua empresa, um edifício imponente de aço e vidro que simbolizava tudo o que ele havia construído, e informou ao conselho que estava deixando o cargo de CEO, não temporariamente, permanentemente. A sala explodiu em descrença, indignação, confusão, mas ele permaneceu firme, a imagem de Oliver dormindo contra seu peito na noite anterior, queimando em sua mente. Ele não queria uma vida que devorasse seu tempo e não deixasse nada para as pessoas que ele amava. Ele queria uma vida que lhe permitisse aparecer, plena e consistentemente, para seu filho e para Claire, se ela algum dia se permitisse acreditar nele novamente. A imprensa ficou sabendo de sua renúncia em poucas horas. Manchetes explodiram mais uma vez, mas desta vez o tom mudou. A narrativa mudou. Liam não estava sendo manipulado por uma mãe solteira. Ele era um homem escolhendo a paternidade em vez do poder corporativo. A simpatia pública começou a oscilar e as conversas se transformaram de escândalo para admiração. Não apagou o dano, mas o suavizou. Quando Liam voltou para o apartamento de Claire naquela noite, ela notou imediatamente que algo nele havia mudado. Seus ombros estavam mais leves, seus olhos mais claros, sua presença mais calma. Ele estava na porta com uma certeza silenciosa que ela nunca tinha visto nele antes. "O que você fez?" ela perguntou, inquieta, mas curiosa. "Eu me demiti", ele disse. "Estou começando algo novo, algo que não me afastará das pessoas que importam." Claire olhou para ele, atordoada em silêncio. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu o homem que sempre esperou que ele pudesse se tornar, mas nunca ousou esperar. "Você fez isso por ele", ela sussurrou. "Por ele", disse Liam suavemente. "E talvez algum dia por você também." Os olhos dela se encheram, mas desta vez não de medo. Ela os limpou rapidamente, virando-se, sobrecarregada por emoções que não estava pronta para revelar. Oliver entrou cambaleando na sala então, balbuciando e estendendo um livro para Liam ler. Sem hesitação, Liam o pegou e o carregou para o sofá, acomodando-se em um momento que pareceu surpreendentemente natural. Claire os observava da porta da cozinha, seu coração preso em um cabo de guerra entre cautela e esperança. Ela não sabia como seria o futuro ainda, mas sentiu algo mudar, algo quente e aterrorizante crescendo no espaço onde a raiva costumava viver. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro não apenas com Liam ao lado de Oliver, mas com Liam ao lado dela também. Liam chegou cedo na manhã seguinte, carregando 2 copos de papel de café e um pequeno saco de doces da padaria favorita de Claire, aquela que ela havia mencionado de passagem semanas atrás, mas nunca esperou que ele se lembrasse. Ele bateu suavemente, consciente de que Oliver ainda poderia estar dormindo, embora o zumbido fraco de um desenho animado através da porta lhe dissesse que a criança já estava acordada.
Claire abriu a porta usando uma camiseta macia e calças largas, o cabelo ligeiramente bagunçado, o rosto limpo. Impressionou-o o quão bonita ela parecia assim, sem filtro, desprotegida, real. Ela piscou surpresa com os doces e o café, depois se afastou para deixá-lo entrar, sua expressão mais suave do que no dia anterior, mas ainda carregando uma cautela delicada em seus cantos. Oliver gritou quando viu Liam abandonando seu elefante de pelúcia e correndo pela sala com os braços estendidos. Liam o pegou facilmente, levantando-o no ar enquanto a criança gritava de alegria, e algo quente encheu o apartamento, dissolvendo a tensão persistente como a luz do sol através do nevoeiro. Claire os observava com um sorriso tranquilo que desapareceu quase tão rapidamente quanto veio, substituído pela contemplação. Ela ainda tinha decisões a tomar, limites a definir, medos a enfrentar. Mas ver Liam aqui, consistente, gentil, confiável, tornava esses medos mais fáceis de suportar. Eles se estabeleceram em um ritmo relaxado naquela manhã, tomando café da manhã na pequena mesa da cozinha, enquanto Oliver exigia ruidosamente mordidas de cada prato. Claire notou algo diferente em Liam hoje, uma presença mais firme, como se a decisão que ele tomou ontem tivesse retirado anos de estresse e ambição usados como armadura. Quando ele pegou o copo com canudinho de Oliver e limpou o suco do queixo da criança, seus movimentos carregavam uma facilidade natural que fez o coração de Claire apertar com uma saudade inesperada. Após o café da manhã, eles caminharam até o parque. Oliver correu pelo parquinho, rindo, enquanto navegava no pequeno escorregador com bravura instável. Claire sentou-se em um banco, observando com as mãos cruzadas, enquanto Liam ficava por perto pronto para pegá-lo cada vez que ele tropeçava. A cena parecia quase doméstica, quase comum, o tipo de tarde que as famílias tinham todo fim de semana sem perceber o quão preciosa era. Mas para Claire, a normalidade em si parecia frágil, algo que ela não ousava reivindicar como sua. Eventualmente, Oliver se cansou e adormeceu em seu carrinho, seus pequenos punhos enfiados sob o queixo. Liam e Claire caminharam lado a lado sob o sol pálido da tarde, o silêncio entre eles não mais pesado, mas hesitante, como um espaço esperando para ser preenchido com a verdade que nenhum dos dois havia dito ainda. Eu li o artigo sobre sua renúncia, Claire disse finalmente sem olhar para ele. Eles estão chamando isso de a maior mudança de liderança do ano. Liam soltou um suspiro que não foi bem uma risada. Tenho certeza que estão. Isso é enorme. Ela olhou para ele, examinando sua expressão. Eu não esperava que você realmente fosse até o fim com isso. Eu não fiz isso por publicidade, ele disse calmamente. Eu fiz isso porque não quero que minha vida seja algo que me afaste das pessoas de quem gosto. Eu quero equilíbrio. Eu quero presença. Eu quero construir algo nos meus próprios termos. E você acha que isso será suficiente para nos proteger? Ela perguntou, não acusando, simplesmente buscando a verdade. Não, ele respondeu honestamente. Nada jamais apagará a atenção completamente. Mas eu posso construir uma vida onde o barulho não nos afogue. Eu posso criar um mundo onde nos sintamos seguros. Não perfeito, não intocado, mas protegido. Claire assentiu lentamente, absorvendo as palavras dele. O vento escovou o cabelo dela em sua bochecha e Liam resistiu ao instinto de colocá-lo atrás da orelha dela. Ela parecia jovem, cansada e esperançosa ao mesmo tempo. E a visão dela assim mexeu com algo terno nele que ele não sentia desde antes do rompimento. Eles chegaram ao prédio dela e pararam nos degraus. O momento parecia a calmaria antes de uma mudança,
algo sutil, mas irreversível. Claire virou-se para encará-lo, as mãos descansando levemente na alça do carrinho. Pela primeira vez desde que ele reentrou na vida dela, ela olhou para ele sem proteger nada. Liam, ela disse suavemente, eu sei que você está tentando, e eu vejo o homem que você está se tornando. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e eu preciso que você ouça sem fazer promessas que não pode cumprir. Ele assentiu, encontrando o olhar dela com paciência firme. Estou com medo, ela admitiu, a voz trêmula. Estou com medo de deixar você entrar na vida dele e depois perder você novamente. Estou com medo de deixar você entrar na minha e lembrar como era amar você. Eu passei tanto tempo me ensinando a não depender de ninguém que eu não sei como parar. E quando você aparece com toda essa certeza, isso me sobrecarrega. O peito de Liam apertou, mas ele não interrompeu. Claire respirou fundo e continuou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas eu também vejo como você olha para ele. Eu vejo como ele se ilumina quando você entra na sala. Eu vejo a maneira como você o carrega, fala com ele, o protege, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu estaria mentindo se dissesse que não importava para mim, ou que isso não me fez querer algo que eu tenho tido muito medo de querer por muito tempo. A voz dela falhou ligeiramente. Eu quero uma família, Liam. Eu quero estabilidade. Eu quero alguém que não vá embora quando a vida fica difícil. Mas eu preciso que você entenda que se tentarmos novamente, se realmente tentarmos, desta vez não é apenas sobre nós. É sobre ele. É sobre nós três. Liam sentiu algo dentro dele se estabelecer, uma certeza que ele nunca havia experimentado nos negócios, na ambição ou no sucesso. Ele deu um passo mais perto, sem tocá-la, simplesmente fechando o espaço o suficiente para que ela pudesse sentir a sinceridade irradiando dele. Claire, ele disse calmamente, eu não quero ser um visitante. Eu não quero ser um fantasma do seu passado. Eu quero construir uma vida com você. Eu quero vê-lo crescer. Eu quero acordar na mesma casa, fazer refeições juntos, discutir, rir, chorar, o que quer que a vida real pareça. Eu quero tudo isso, não porque é fácil, porque é nosso. Ela inalou bruscamente a vulnerabilidade em seu rosto tão aberta que fez o coração dele doer. Então não me apresse, ela sussurrou, e não desapareça. Eu não vou desaparecer, ele disse. E eu não vou apressar você. Nós nos movemos no seu ritmo, no ritmo dele, não no meu. Foi a primeira promessa que ele já havia feito, que parecia ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. E ela olhou para ele por um longo momento, procurando por qualquer lampejo de dúvida. Ela não encontrou nenhum. Lentamente, hesitantemente, ela estendeu a mão e pegou a dele. O toque foi suave, quase inseguro, mas foi o suficiente para enviar um choque silencioso de esperança através de ambos. Liam fechou os dedos gentilmente ao redor dos dela, cuidadoso para não apertar com muita força, como se segurasse algo precioso e delicado. Eles entraram juntos, mãos ainda entrelaçadas, Oliver dormindo pacificamente entre eles no carrinho. E pela primeira vez desde que seus mundos colidiram novamente, o futuro não parecia uma tempestade esperando para quebrar. Parecia o começo de um lar que eles aprenderiam a construir. Um dia, uma escolha, um passo frágil de cada vez.